Você voltou? Então fica aí. O canal é bom. Canal de variedades com cosmovisão cristã. A gente pode falar de qualquer coisa aqui, mas a maneira de ver os fatos, a interpretação será cristã. Hoje sem musiquinha porque eu acho o tema muito macabro, muito grotesco, bem pesado, assim, bem climão. Torta de climão teológico. O pastor Caio Fábio tem falado recentemente, em mais de um podcast, de que o Papa Francisco é um modelo de cristão. É um cristão genuíno, é um cristão do Evangelho, é um cara do Evangelho. Eu sou muito atraído pelo papismo, né, no sentido negativo, assim, para estudar aberrações que podem acontecer. Eu nem comento muito, né, porque existem aberrações em relação aos papas das mais esquisitas possíveis. E eu nem estou falando de Santa Inquisição, nem estou falando da Guerra dos 30 Anos, que matou 8 milhões de pessoas. Eu me atenho a coisas mais particulares. Por exemplo, tem para não ofender, eu não vou dizer o nome, mas tem uma pessoa do sexo feminino que foi canonizada pela igreja. Ela foi muito marcada por sua devoção ao Papa. Quando ela morreu, atribuiu-se a ela muitos milagres e começou uma devoção a ela tão forte que sua cabeça foi arrancada do próprio corpo, e a cabeça está preservada até hoje como um objeto de adoração. A cabeça foi tirada do corpo e colocada num busto. Você pode pesquisar a santa que teve a cabeça tirada, e ela disse uma frase aterrorizante sobre o Papa. Ela tinha muita devoção ao Papa. Ela empreendia esforços em convencer as pessoas que o Papa no poder era um Papa legítimo. E ela disse: ainda que o Papa fosse Satanás encarnado, nós não deveríamos nos rebelar a ele. Então, às vezes, o Papa tem um fascínio. Outros papas não tiveram fascínio sobre Caio Fábio, mas por alguma razão o Papa Francisco é legalzinho, o Papa Francisco é progressista, o Papa Francisco tinha Paulo Freire como livro de cabeceira, segundo o filme Os Dois Papas. Aí Caio Fábio acha que ele é um modelo de cristão. Tá bom, vamos fazer uma análise rápida. O Bergoglio, Papa Francisco, ele tem uma oportunidade de ouro na mão para ensinar o evangelho ao povo. De vez em quando ele vem até a janela, sua janela papal, e pessoas do mundo inteiro ficam diante daquela janela querendo ver um aceno seu, uma palavra sua. Que oportunidade incrível! Já pensou se o Papa chegasse na janela, pegasse as escrituras e pregasse as escrituras para o povo? Não me lembro de ter visto nenhum Papa fazer isso. Chegar na janela e falar das escrituras, ensinar as escrituras, como um mestre das escrituras para o povo. Nunca vi, acho que nunca verei, porque não há um compromisso nesse sentido. As coisas que o Papa acredita fazem com que eu nem de longe, que eu tivesse ter temor de Deus ao dizer que uma pessoa assim é um modelo de cristão. Por exemplo, o Papa aceita ser chamado de o Santo Pai. Nós chamamos, em português vira Santo Papa, em inglês Holy Father e em espanhol Santo Padre. Santo Pai, ele é o Pai Santo. Qualquer pessoa que aceitasse isso, qualquer pessoa que aceitasse a ser chamado de sua santidade, a santidade máxima, a santidade por excelência, já teria que ser questionado se entendeu o que é ser um cristão. Pai Santo é um termo atribuído a Deus. No entanto, o Papa aceita essa honra para si. Presidentes do mundo inteiro, autoridades, o povo, os líderes religiosos o chamam de o Santo Pai. Não dá para ser cristão acreditando que você é o Santo Pai. Não dá.
Mas tem muita coisa estranha que papas acreditam. Por exemplo, o Papa Inocêncio III, e um Papa não pode desacreditar do que os outros Papas disseram, vou explicar por quê. O Papa Inocêncio III dizia que o Papa é como se fosse o próprio Deus na Terra. Ah, me prove que um Papa disse isso. Não, vou encurtar o seu caminho. Pense nos títulos papais. Os títulos que o Papa tem são pomposos e aberrantes. Um deles é que ele é o Supremo Vicário de Cristo. Vicário quer dizer o substituto. E o Papa é o Supremo Vicário. O padre da paróquia é o vigário. Já é muita coisa. Ele é o substituto de Jesus. Mas o Papa, ele é o Supremo Vicário de Cristo. Ele é a ponte entre Deus e os homens. Esse termo não existia antes do século VIII, mas um Papa espertinho botou, coloca aí, eu sou o Supremo Vicário de Jesus Cristo. Vigário significa substituto. Pelo Novo Testamento, o substituto prometido foi o Espírito Santo. Mas o Papa se iguala ao... Difícil falar dessas coisas, né? Meio pesado assim. Eu sei que vai ter reações pesadas, né? Mas vamos lá. Ele é se existe um substituto, o substituto é o Espírito Santo. Portanto, se colocar no lugar do Espírito Santo me parece uma blasfêmia, né? Além do mais, o Papa tem que acreditar que ele é infalível, porque existe uma doutrina católica chamada infabilidade papal. Ou seja, o Papa não erra. Eu não posso ser Papa se eu não acredito nas coisas de Papa. Ele é o chefe dessa doutrina, ele é o condutor dessa doutrina, ele não vai poder questionar essa doutrina da infabilidade papal. Algum católico mais esperto, mais estudioso, diria para mim, não, peraí, você está confundindo as coisas. A doutrina da infabilidade papal não é isso, porque ela diz que o Papa é infalível ex cátedra. Ou seja, quando ele pronuncia um dogma a partir da sua cadeira papal, do seu trono. Trono já é uma imundície. Trono, meu Deus, trono, não é um reino. Trono, mas vamos lá, tem uma cadeira, tem um trono, as coisas que os dogmas que ele pronunciar dali, ex cátedra, ele é infalível quando faz isso. Mas mesmo assim, gente, não existe ser humano infalível. Acreditar na infabilidade de um homem é um insulto a Deus, né? É um insulto a Deus. Ele, para ser Papa, tem que acreditar na confissão auricular. Confissão auricular é aquela que o fiel faz diante de um homem e esse homem lhe perdoa os pecados. Se ele fosse um modelo de cristão, ele teria que romper com confissão auricular. Não existe confissão auricular na Bíblia. Não existe um homem perdoando os pecados dos outros. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Só podemos confessar os nossos pecados, nesse sentido de sermos absolvidos, só podemos confessar os nossos pecados a Deus. Mas um padre pode absolver os pecados dos outros e os seus próprios pecados. Eu me absolvo. Uau, você não pode ser Papa sem acreditar nessas coisas. Um Papa tem que declarar algumas coisas. E uma delas é que não existe salvação fora da igreja. É isso. Isso faz alguém ser um modelo de cristão? Não há salvação fora da igreja. Ponto. E quando fala igreja, é igreja com os 7 sacramentos, porque os 7 sacramentos da igreja,
eles transmitem meios de graça. Você só pode ser salvo através dos 7 sacramentos. Então o sangue de Jesus não fica valendo muita coisa no final das contas. Esse Papa que aí está disse que a Bíblia tem que ser reescrita. Esse Papa que aí está recebe veneração, quase uma adoração, né? Porque as pessoas, quando vão falar com ele, elas se curvam, elas vão... Os reis... Tem uma passagem bíblica que me faz lembrar disso, né? Os reis da terra vão até ele. Os reis da terra vão em posição de inferioridade. Eles se curvam. Alguns têm que beijar a mão, alguns acham que é a missão da sua vida. Eles vão lá e têm que beijar a mão, porque ele é um homem venerável. Mas de todas as coisas que Bergoglio acredita, para mim a mais nociva é o próprio conceito de missa. Eu sempre digo aqui, quando eu falo do catolicismo, eu falo com muito cuidado, eu falo pisando em ovos, porque o católico, em geral, não conhece sua igreja, não conhece sua doutrina. Ele vai fazendo o que lhe mandaram, mas ele não está... Não é nem negócio de conhecer a Bíblia, é conhecer sua própria igreja. As crenças de sua própria igreja. Uma vez, quando eu falei para uma pessoa se o Papa é infalível, nenhum homem é infalível. Eu disse, então, é doutrina da igreja que o Papa é infalível. Mas o católico não sabe o que é a missa. Ele não sabe. Porque quando ele fez o catecismo, ele era de criança para adolescente. Então ele não refletia muito, foi passado para ele. Beleza. Missa é o sacrifício de Jesus Cristo revivido. Jesus morre de novo na missa e é por isso que o pão e o vinho se transformam no... Literal, não é simbólico não, tá? Fora do catolicismo é simbólico. No luteranismo é um misto das duas coisas. A substância não se transforma, apenas está presente, a presença, né? Mas no cristianismo evangélico é um simbolismo, é uma memória, né? Mas no catolicismo, Jesus morre outra vez, literalmente, não simbolicamente, literalmente. Você católico está meio assustado com o que eu estou dizendo. Por que você não estuda? Literalmente, Jesus morre outra vez, e a pessoa que come a hóstia, ela come o corpo e o sangue literal de Jesus Cristo. E quem tem o poder de fazer com que água e vinho se transformem literalmente no corpo e sangue de Jesus é um homem, o padre. Na hora que ele abençoar os elementos, esses elementos se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Mas há um momento muito crucial. É um momento em que ele levanta a hóstia para cima, né? Esse momento eucarístico. O momento que ele levanta é como se ele estivesse crucificando o próprio Jesus. E é por isso que os elementos se transformam no corpo e no sangue de Jesus. E um homem que sabe que nada disso é verdade, porque se ele é inteligente, ele sabe. Francisco sabe que nada disso é verdade. No entanto, ele é incapaz de questionar isso. Pelo contrário, ele lidera e reforça a coisa toda. Como se não bastasse, Francisco tem o poder de canonizar pessoas, transformar seres humanos em santos. Ninguém é santo no catolicismo, até o dia que o Papa os declare, os canonize. E agora você pode fazer orações a essa pessoa que vão levar suas orações para Deus, porque ele agora é um santo. E quem disse isso? O Papa. Como uma pessoa dessa pode ser um modelo cristão? Reflita. Caio Fábio anda muito seduzido por pessoas legais. Se você é legal, ele acha que você é cristão genuíno. Se você é legal e ateu, ele acha que você morre e vai para o céu. Se você é legalzinho, você é do Evangelho. O Evangelho não tem a ver com ser legalzinho. Tem a ver com verdade e em amor. E em amor, eu estou dizendo essas coisas para você. Porque a verdade liberta. E eu espero que essa verdade alcance Caio Fábio, todos aqueles que simpatizam com essas coisas que ele tem dito.
e todos aqueles que precisam sair da religiosidade e conhecer a Jesus Cristo. Não um homem, não um vicário, mas o supremo vicário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Deus abençoe.